Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Muitos veículos aí de mídia estão dizendo que o presidente está cogitando desistir de participar dos debates aí nessa primeira rodada. É claro que muita gente ainda pergunta, será que é isso mesmo? Será que é apenas uma ideia? Será que não está confirmado ainda? A gente ainda não sabe. Mas essa fala dizendo que ele está pensando em não comparecer gera aí algumas conversas interessantes e importantes. Alguns especialistas, como o próprio núcleo ali que dá conselho ao presidente, que inclui ali inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizem que não seria benéfico para ele agora participar, porque ele está tendo uma performance boa na aceitação popular, né? Tendo ali uma pequena, mas constante crescida ali na aceitação popular, enquanto o segundo concorrente está aí meio estagnado, né? E alguns especialistas dizem que atingiu o teto, né? Então, eles dizem que participar nesse momento favoreceria apenas o outro lado da moeda. Agora, a grande pergunta que fica é, mas o presidente não tem uma boa performance nesse tipo de situação? Ele não poderia mostrar de verdade para as classes menos favorecidas, que não têm muito acesso à internet, que não são grandes ali frequentadores, né, de grupos ali de rede social? Será que não seria uma oportunidade importante, uma vez que ele sempre teve uma boa desenvoltura nessas situações? São perguntas aí que estão em aberto, inclusive porque no último debate, que na verdade deveria ser uma entrevista, virou uma espécie de sabatina debate, que teve aí nessa semana, nós vimos ali que o presidente estava numa postura diferente, né? Um pouco mais calma, um pouco mais ali serena, e isso irritou até alguns analistas, né, que falaram que o presidente muito provavelmente deve ter feito um exercício ali de treinamento de mídia, né, de media training, para poder se controlar melhor, para poder ter uma postura um pouco mais sólida ali, um pouco mais equilibrada e tal. Então o pessoal está sempre criticando, né? Quando ele é muito efusivo e agrada a sua base de apoio, eles dizem que exagerou, né? Quando ele está contido, eles falam que isso aí ele é um grande fingimento, né? Ele está se controlando porque ele na verdade não é assim, piriri pororó e por aí vai. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Seria interessante participar ou não? Obviamente, né, quando a gente olha na estatística, obviamente como ele é o cara que está na situação, poderia ficar todo mundo só criticando, todo mundo, digo, todos os outros participantes do debate, inclusive os apresentadores que sempre colocam pimentinhas ali na história, né? Então seria uma espécie de todos contra um. Nesse sentido, obviamente, fica um pouco desfavorável, desproporcional você ter todo mundo contra você numa situação como essa. Porém, ao mesmo tempo, seria uma plataforma ali muito importante para poder mostrar as suas boas performances para um público talvez mais amplo, que pode ser um público que não está ali nas redes sociais, mas é um público grande que pode acabar aí fazendo uma participação importante, né, para qual lado o negócio vai a partir do ano que vem. Agora, tem uma diferença também, tem gente assim que fica imaginando que seria normal o presidente se apresentar hoje em debate da mesma forma que ele se apresentava em 2018. Só que a gente não pode esquecer que em 2018 ele não era o presidente ainda, ele estava numa posição distinta, né? Alguns argumentam, eu gostaria de saber a opinião de vocês, coloca aí embaixo, alguns argumentam que na condição de líder do executivo não fica muito coerente ele tratar as entrevistas e debates assim de uma forma tão incisiva ou tão descontraída ou tão coloquial como ele tratava antes, né? Que o presidente precisa manter uma postura, né? Manter ali um requinte, né? Que o cargo exige. O que você acha disso? Você acha que ele deve manter esse requinte do cargo, tratando ali de forma mais austera, né? Mais equilibrada para quebrar aquela expectativa e aquele argumento de que ele é um cara meio efusivo? Ou você acha que ele deve ficar espontâneo assim, na sua naturalidade? Eu, na minha opinião, creio que ambos os lados têm benefícios e prejuízos,
depende muito da situação, né? Às vezes se conter muito pode passar uma imagem problemática e às vezes também se sentir num clima, né, de 2018 pode atrapalhar também porque naquela época ele era apenas deputado, não era ainda o líder do Executivo Nacional. Então aquela história, né, o cargo exige que dê um exemplo, né, que tenha uma compostura, né, exige uma liturgia e tal. Queria saber sua opinião sobre essas coisas, né? É uma verdadeira disputa de imagem, né, de propaganda, né? A gente sabe que na era da internet a imagem voa na velocidade do pensamento, então realmente tem que prestar muita atenção, ter muito cuidado com a maneira pela qual monta essas estratégias, né? Então existe aí um grande debate, né? É melhor participar, é melhor não participar, vale a pena, não vale? Se tivesse precisando aumentar a aceitação do público, valia a pena, mas como a performance tá boa e tal. Tá bom, inclusive, com o que aconteceu em Belo Horizonte no dia de ontem, né? E a gente vê, assim, também as informações muito contraditórias, né? Se por um lado você vê imagens, assim, de muita gente ali reunida para prestigiar o presidente, por outro lado, a gente vê matérias falando, por exemplo, o presidente não conseguiu lotar a praça, né, e tal. Aí você fala, meu Deus, né? Não conseguiu. Quantas pessoas seriam necessárias para lotar a praça? É tipo assim, né? O aluno não foi tão bem na prova porque ele não conseguiu tirar nota máxima. Ele tirou 9,9. Realmente, a gente deixa de viver num mundo em que se busca a coerência, né? Em que se busca a objetividade para o mundo do sofisma total, né? Um mundo da sofística. Daqueles filósofos, né, Górgias e Protágoras, filósofos que não buscavam encontrar a realidade, mas buscavam simplesmente a maior potência de convencimento, né? A retórica era o esteio daquele tipo de filosofia, não a busca pela essência real das coisas, né? Então, quando você não tem a busca pela realidade, mas a busca pelo mero convencimento, você utiliza a linguagem de forma a convencer o público, né? Então eles estão aí tentando convencer o público que o encontro ali com o público não foi muito bom porque não lotou a praça, né? Como dizer que um aluno não foi bem na prova porque tirou 9,9, né? Não foi perfeita a sua performance, né? Então realmente a linguagem cada vez mais se descola da realidade, como a gente tem falado aqui com vocês no canal, mostrando como é que você pode ter frases que têm sentido, mas não tem referente, né? Como quadrado redondo é bonito, ou o unicórnio é muito forte, ou o atual rei da França é calvo. São frases que fazem sentido, mas você não consegue mostrar o referente dessa frase, ao contrário de frases como, por exemplo, essa caneta aqui é muito boa, eu estou te mostrando a caneta e você pode pegar, né? Então é esse deslocamento que a gente está tendo, né? Agora, o Brasil continua trazendo notícias aí surpreendentes, né? A gente tem matérias aí mostrando para todos nós que uma performance muito interessante principalmente da nossa agricultura. A gente tem uma perspectiva aí da safra do ano que vem, pode ser a maior da história. A estimativa é do Conab, mostra um salto de produtividade na agricultura brasileira, né? E isso aí é muito importante, né? Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento e tem ali um ganho de eficiência da nossa agricultura na ordem de 11%, né? Então, isso é muito importante porque você vê, quando você olha, por exemplo, Moscou tem no seu território 25% ou um quarto do gás natural do mundo inteiro. Então não tem como você chegar para um país desse e tratar de qualquer forma. Porque se você trata de qualquer forma, o que ele faz? Fecha a torneirinha e a Europa inteira fica sem gás. É a situação complicadíssima que eles estão enfrentando lá agora. Da mesma forma que você tem um quarto do gás do mundo lá em Moscou e se você não tratá-lo direito, eles fecham a torneirinha, é isso que a gente está vendo aqui da safra, da produção de alimento no Brasil, é a mesma forma. A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio já não disse que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira? Significa que o Brasil subiu de patamar na posição que ele está no cenário internacional. Isso nos dá enorme poder, mas ao mesmo tempo coloca o mundo de olho no Brasil para o que vai acontecer com o Brasil
no ano que vem. É por isso que eu criei um curso lá que acontece de segunda a sexta às 9h15 da manhã lá no Instagram, se chama Fator 2023, o que pode acontecer com o Brasil que muda a partir do ano que vem. Fica aí uma sugestão para vocês. Publiquei um artigo também muito importante na Gazeta do Povo ontem sobre a situação lá em Moscou, com infelizmente, a passagem aí né, a filha do mentor do Pudim Azedo ali, foi eliminada numa situação muito triste e as consequências que isso pode trazer para a encrenca lá na Europa e as consequências para o mundo todo, ok? Inclusive, para você ler as minhas colunas semanais que saem às quartas-feiras pela manhã, você precisa assinar a Gazeta do Povo. Fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo, primeiro link aqui embaixo. Você vai ter acesso não só às minhas colunas, mas às colunas de outros grandes expoentes do jornalismo nacional, como Constantino, Fiuza, Lacombe, J.R. Guzzo, o Alexandre Garcia e muitos outros. Vale a pena, link aqui embaixo. O que você acha? O presidente, é bom ele desistir aí de participar dos debates ou ele precisa participar para mostrar aí os resultados e marcar presença? O que você acha? Dê sua opinião aí embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!